Olá pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal Momento Blessed com Drica Silva. E hoje nós vamos ter um momento muito especial em que nós vamos mostrar algumas fotos da nossa viagem à Grécia. Essa viagem, ela começou num sonho e foi a nossa primeira viagem à Europa, que nós fizemos Itália e Grécia. E essa vai ser a parte da Grécia, justamente a prometida mensagem para vocês sobre o Areópago, aquela tão prometida pregação lá da rede, lembra? Pois é, essa mensagem segue aí para vocês. Vai ter também uma palavra aí do Josemi para vocês também. E eu espero que gostem. E vai ter outros momentos deste testemunho, desta incrível história da nossa primeira viagem à Europa, que tem muita coisa linda, gente, para a gente contar para vocês. Um testemunho maravilhoso de que muitas vezes você, com poucos recursos, se você tiver Deus no controle da sua vida e também você sonhar os sonhos de Deus e permitir Ele entrar nos seus sonhos, com certeza absoluta que vai ser muito abençoada. Tudo que vocês fizerem, onde vocês colocarem a mão, porque Deus ele quer fazer parte da nossa história, gente. Além de escrever, ele quer fazer parte. Então, quando a gente acorda e já diz, Senhor, vive conosco esse dia, então você já está chamando ele para fazer parte do seu dia, dos seus momentos alegres, felizes, dos seus sorrisos, das suas lágrimas. Então, isso é maravilhoso, gente, é tremendo demais. E Deus estava em cada detalhe dessa viagem. Nós vamos trazer depois, posteriormente, aí para vocês, o restante da viagem Itália e Grécia, repartido em várias partes para vocês irem degustando, né, de pouquinho em pouquinho, e apreciando como é que Deus trabalha na vida de quem crê e confia nele de todo o coração. Em nome de Jesus. Beijo! Fiquem com Deus e curtam este momento junto conosco. Amém. Dando sequência a essa história dessa mensagem do Areópago com a Drica, eu aproveito a mim contar um pouco do meu lado, como é que eu vi isso. A gente estava um dia aqui em Boa Vista, tudo difícil para fazer essa viagem, né? Ela tinha muitas coisas complicadas, não só hotel, a passagem em si tinha sido com milhas, mas tinha hotel, tinha alimentação, tinha um bocado de coisa, transporte, passeio. Então, era um grande desafio. Aí eu disse, Drica, se a gente chegar lá em Atenas, for lá no Areópago, e Deus nos conceder essa bênção, essa graça, você dá uma mensagem lá, no meio de todo mundo, se for necessário. Aí eu disse, tranquilo, eu dou essa mensagem. Se chegar lá, eu dou a mensagem. Beleza. Chegou o dia, aconteceram as coisas boas, e a gente conseguiu ir no limite, mas conseguimos ir, né? Pegar um avião e fomos fazer essa viagem, que era Itália e Grécia, esses dois países. Chegando mais à frente, né? Fizemos toda a Itália e depois fomos para Atenas. Chegou em Atenas, estamos no hotel Atene, e um novo hotel, e estava lá a Drica no café da manhã. Disse, Drica, e aí? É hoje. E aí, vai ter a pregação ou não? Aí ela disse, não, eu só vou pregar se Deus for da vontade de Deus. Ei, Drica, tu disse lá atrás que tu ia pregar. Se Deus abrisse as portas, tu pregava lá onde o Paulo pregou. Ela, não, mas não sei o que, não, bora lá. Aí vai em cima, vai embaixo, e nós chegamos lá no Areópago, na pedra onde é o Areópago. E aí vocês vão ver a Drica pregando aí, vão ver essa mensagem. E
foi uma benção. A Drica se encorajou e trouxe a mensagem. E foi uma mensagem aí muito abençoada, com conhecimento e com muita história. Então é isso, pessoal. Desfrute aí dessa mensagem. Pois é, meus amados, então é isso. Então que vocês possam curtir, aproveitar este momento e quem sabe até a gente não plante um sonho no coração de cada um de vocês, quem ainda não conhece, de conhecer não só a Grécia, mas todos aqueles lugares ali por onde Paulo passou, a Itália e fora muitos outros lugares lindos e belíssimos que o nosso Senhor fez nessa natureza incrível e nesses lugares que são tremendamente lindos, né? De se conhecer e de se curtir também. Então, falando em curtir, que vocês possam curtir o nosso canal, a nossa mensagem, o nosso momento aqui no Areópago, que vocês possam compartilhar, se inscrever quem ainda não é inscrito no nosso canal, acionar o sininho e comentar. Comente muito o que você achou deste momento Blessed com Drica Silva no Areópago, Atenas, Grécia. Um beijo grande no coração de vocês e God bless you! Bom, pessoal, nós estamos aqui com a Drica e a Drica, logo quando a gente começou a arquitetar essa viagem, nós fizemos uma proposta, né? Que se nós chegássemos em Grécia, Deus nos abençoasse em tudo e estivesse no Areópago, ela ia dizer o que aconteceu aqui, ia fazer uma pregação, né? E aí está ao fundo a cidade de Atenas e toda a sua beleza aí, ó. Ali um brasileiro que nós conhecemos aqui, o Guilherme, e todo esse pessoal que vem aqui para frente, olha, tem uma panorâmica aqui do lugar. E agora nós estamos com a palavra, a pregadora hoje, mulher de Deus, Drica Silva. Eu aceito. Ai, meu Deus, só é difícil de pisar aqui, que é muita pedra. Sim. E aí? Bem, meus amados, na realidade não é bem uma pregação, mas na realidade é um comentário, uma explanação de acontecimentos históricos, né, e que marcaram muito e marcam a nossa vida ao longo dos séculos, né, a nossa e de milhares de gerações. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu sou muito grata a Deus, muito grata a Deus, de poder realizar esse sonho com meu esposo. O fato de ele acrescentar 33 anos a mais na minha vida, porque aos 11 anos já era para eu não ter mais vida,
E agora, dia 17 de novembro, está completando 44 anos. É motivo de muita adoração, muita gratidão e muito amor ao meu Deus, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que um dia aqui tinha um altar ao Deus desconhecido. E nesse lugar aqui pisaram homens importantes, pisaram pessoas cultas, filósofos como Sócrates, Platão, Aristóteles e dentre outros, né? Pessoas muito doutas. Só que para mim, essa doutrina toda, essa cultura toda, essa inteligência toda se anula quando você deixa de conhecer o Deus Todo-Poderoso, esse Deus que é capaz, que foi capaz de dar seu único filho para morrer por nós numa cruz. O inocente pagando pelo pecador, né? Então, assim, gente, é muito tremendo. E depois do meu Deus, depois de Jesus Cristo, que é a pessoa que eu mais amo e mais adoro na minha vida, é a pessoa mais importante da minha vida. Eu morri e hoje vivo por Cristo. Cristo vive em mim, então é por Ele que hoje eu vivo, né? E é por Ele que hoje eu estou aqui, né? Dando essa palavra. Paulo, quando chegou aqui, que é o que eu ia falar, que é outro homem que eu admiro muito na Bíblia, é Paulo, o apóstolo Paulo. Paulo, um homem inteligentíssimo, um homem culto, um homem que era ousado, intrépido na palavra. Ele foi capaz de confrontar pessoas que tinham uma cultura que, meu Deus do céu, só um homem cheio do Espírito Santo para poder chegar num lugar como este e falar com tanta autoridade no nome de Jesus para todos aqueles homens. E ao chegar aqui em Atenas, ele pregando, falando do amor de Cristo, falando da palavra da salvação, falando sobre Jesus e a ressurreição. E aqueles homens, né, incomodados, né, chamando inclusive ele de tagarela, porque ele falava muito e talvez falasse de coisas que não agradavam muito aqueles homens naquela época. Eles pegaram, tiraram ele da sinagoga e das praças onde ele pregava e simplesmente disseram: vamos te levar a um lugar que nós queremos te mostrar uma coisa. E trouxeram Paulo a este lugar aqui que vocês estão vendo. Josemi vai dar uma panorâmica para vocês, que hoje são apenas ruínas, são pedras sobre pedras. Mas aqui antigamente, neste lugar, ele tinha altares com vários ídolos, com várias imagens. E aquilo incomodou muito o espírito de Paulo, a ponto de atribular o espírito dele, né? Incomodar a ponto de ele chegar e ficar inquieto com toda aquela idolatria, né? E quando trouxeram ele para cá, pensando que iam convencê-lo de que ele estava errado, simplesmente Paulo teve a oportunidade que ele queria, que era mostrar o Deus Todo-Poderoso, o único Deus, o Deus verdadeiro, que tinha inclusive um altar para ele. E ele disse: vocês que adoram a tantas coisas, vocês são tão religiosos, vocês são tão cultos, até o ponto de colocar um altar a um Deus que vocês, mesmo sem conhecer, vocês colocaram um altar para esse Deus. É por esse Deus que eu estou aqui. É sobre esse Deus que eu quero falar para vocês. Esse Deus que criou todas as coisas. Incrível, gente, é que Paulo, ele foi totalmente diferente de Pedro. Quando Pedro pregou em Pentecostes, o Espírito Santo de Deus veio sobre aquele povo, sobre aquela nação, e todos começaram a falar em línguas estranhas. Todos foram tomados pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo. Só que aqui, Paulo, ele teve que ser muito mais sábio. Ele teve que ter muito mais ousadia. E o Espírito Santo realmente
acreditar em Paulo para falar o que ele falou, porque ele não usou a Bíblia, ele não usou a palavra para pregar para aqueles homens. Ele simplesmente olhou a natureza, contemplou e disse: vocês estão vendo tudo ao redor de vocês? Pois é Deus, o Deus que eu estou pregando, o Deus que eu estou falando, foi Ele que criou todas as coisas. Se vocês existem hoje, se vocês respiram, se vocês têm vida, foi esse Deus que eu estou falando para vocês, que deu a vida para vocês, que deu o sopro, que deu o fôlego de vida. É sobre esse Deus que eu quero falar para vocês. E começou a pregar sobre as coisas lindas, a teologia da natureza. Gente, como é que pode uma pessoa simplesmente tomada pelo Espírito Santo pregar a pessoas tão cultas e tão inteligentes sobre a teologia da natureza? Como você vai convencer uma pessoa a aceitar Jesus apenas com a teologia da natureza, de mostrar todas as coisas que Deus criou? Se você olhar ao seu redor, se você respira como? Por quê? Quem te deu essa vida? Quem te deu esse fôlego? Deus, gente. E Ele nos amou tanto, tanto, de tal maneira a dar o seu único filho a morrer por nós numa cruz. Ele deu simplesmente uma pessoa pura, imaculada, sem pecados, por cada um de nós, por mim, pelo meu esposo, por você que está me ouvindo hoje. Nós somos pecadores, sim. Nós somos falhos, sim. Erramos muito. Eu, meu esposo, temos nossas fraquezas, temos alguns momentos as nossas dificuldades. Em alguns momentos acabamos reclamando de coisas que não deveríamos, ao invés de estarmos agradecendo. Temos as nossas fraquezas, sim, mas nós somos muito gratos e nós reconhecemos o sacrifício que Cristo fez na cruz por nós. Aquele sangue que escorreu pelo madeiro foi por mim, foi pelo meu esposo e foi por você. Então, em nome de Jesus, é sobre esse Deus, é sobre esse nome que está sobre todo nome, Cristo Jesus. É sobre esse Deus todo-poderoso, Deus do impossível, que é capaz de trazer duas pessoas desacreditadas, como eu e meu esposo. Eu já era para ter morrido com 11 anos de idade. Talvez ninguém acreditasse que um dia eu fosse me formar, fosse me casar e pudesse ter a condição, aliás, que eu não tenho, de estar aqui na Grécia, Itália, e fazer tudo que eu e meu esposo estamos fazendo para a honra e glória do nosso Senhor. Então, amados, não é tão somente crer em Deus para que Ele realize seus sonhos. É crer em Deus para que você seja salvo, porque a salvação ela vem pela graça. Ela não vem por obras, para que nós não nos gloriemos, mas pela graça em Cristo Jesus. Se você crê que Jesus morreu por você naquela cruz, com certeza Ele vai ter um olhar muito especial para você e vai abrir os braços e te abraçar com todo o amor que Ele tem, em nome de Jesus. Então, apreciem esse lugar, apreciem a cultura, que é muito linda sim. Infelizmente, há muita idolatria, muitas pessoas aqui na Grécia não conhecem ao nosso Senhor, não conhecem a Deus. E naquele dia, o contrário de Pentecostes, que muitas pessoas se converteram a Cristo, naquele dia foram muito poucas pessoas salvas, mas houve festa no céu, porque Deus se alegra com uma alma ganha. Então, com certeza, naquele dia, pelo menos algumas 10 pessoas devem ter se convertido a Cristo. Então, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Deus desconhecido e que para nós não é nada desconhecido. Amém.